Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar do empate entre Atlético e Operário em duelo válido pelo Campeonato Paranense de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar do Atlético Paranaense 0, Operário Ferroviário 0. Partida que terminou há poucos minutos na Liga Arena. E para esse pós-jogo de hoje, gente, eu vou propor uma coisa um pouquinho diferente. Normalmente o nosso pós-jogo aqui do canal Palavra do Atleticano costuma ter uma descrição detalhada da partida, a qual eu vou acrescentando comentários conforme eu vou trazendo essa narrativa. Isso torna o nosso pós-jogo bastante extenso, em média aí 12, 13, 14 minutos. Na esperança de tornar o pós-jogo uma coisa um pouquinho mais condensada, e aí de consumo mais rápido para quem acompanha aqui o canal, eu trouxe separado aí 5 tópicos que eu gostaria de tratar sobre o jogo de hoje, e vou pedir que vocês deixem nos comentários do vídeo a opinião de vocês, se vocês preferem o nosso pós-jogo mais completo e mais extenso, aí consequentemente, ou se vocês preferem essa versão mais resumida. E aí, os primeiros dos 5 tópicos que eu separei para falar hoje é a formação escolhida, mais uma vez, pelo Osório. Mais uma vez, a gente viu o Atlético no 3-1-4-2, com Pedro Henrique, Thiago Heleno e Kaique Rocha formando um trio de zagueiros, com Fernandinho na base do meio de campo e Eric e Filipinho à frente dele nesse tripé de meio-campistas. Coelho responsável pelo corredor externo direito, Canóbio responsável pelo corredor externo esquerdo, e à frente de todos eles a gente tinha uma dupla, como se fosse uma dupla, formada por Bruno Zapelli, o meio atacante, e pelo centroavante, o argentino Lucas Diori. Minha impressão. A ideia do Osório é que esse meio de campo tenha muita criatividade nas duas pontas. O Fernandinho no vértice baixo, né, no vértice defensivo, dando qualidade na saída de bola, e o Bruno Zapelli mais à frente, dando qualidade no último terço, a qual imagino que o Osório gostaria de somar as intensidades de Filipinho no jogo de hoje, né? Já foi Vinícius Cauê, já foi Christian, e de Eric, que fariam o papel de pêndulo, né? Subindo e participando tanto por dentro quanto por fora. Uma coisa que não tem funcionado bem nesse início de temporada do Atlético, onde a falta de criatividade no meio de campo tem sido uma espécie de uma tônica da equipe, que muitas vezes tem dificuldade para criar ocasiões claras de gol. E aí, isso é uma situação que precisa ser vista. Se você tivesse, por exemplo, ao invés do Eric, um Christian, você traria todo um novo elemento de talento de chegada na área adversária, de qualidade no passe, de distribuição de jogo, que o Eric, apesar de ter as ferramentas físicas e técnicas necessárias para fazer, tem tido muita dificuldade para executar. Para quem não se lembra, o Eric que chega no Atlético em 2019 era um volante que no Operário tinha esse papel de saída de jogo, de sair para o jogo, né, de articular as jogadas, de chegar mais à frente. Mas com o passar do tempo aqui no Atlético, ele acabou se tornando um cabeça de área, um jogador um pouco mais defensivo, mais preso na defesa, ou se não preso, pelo menos menos responsável pela articulação das jogadas do time. E isso parece que se fixou na forma dele de jogar e ele tem tido muita dificuldade para executar esse papel tão versátil que o Osório idealizou para ele. Então, ou o Osório muda a maneira de escalar o meio de campo, ou de repente saca o Eric e experimenta outros jogadores. E uma outra situação que me chamou a atenção foi a manutenção dos 3 zagueiros de ofício durante os 90 minutos. Nada contra jogar com 3 zagueiros, gente. Muitas vezes, inclusive, é interessante você fazer isso. Quando, por exemplo, você enfrenta uma equipe adversária que trabalha com 2 atacantes de área. Então, se você tem, por exemplo, um Flamengo com Gabigol e Pedro formando dupla de atacantes, você pode ter 3 zagueiros atrás, cuidando desses dois com uma sobra, o que permite que você trabalhe todo o restante da equipe para contra-atacar ou para se defender, enfim, se preocupando com outros elementos do jogo que não só cuidando dos atacantes adversários. Agora, quando você tem 3 zagueiros como hoje, de ofício, 3 zagueiros puros, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Kaique Rocha, e você tem dificuldade no meio de campo para articular jogadas, para ter superioridade, para conseguir ditar o ritmo das jogadas, como o Atlético teve na partida de hoje, me parece que em algum momento o Osório deveria ter aberto mão de um terceiro zagueiro para colocar mais um jogador no meio de campo.
tá? E aí chama a atenção, por exemplo, o fato de que o Osório preferiu não convocar nem Leonardo Godoy, que tinha condições físicas de estar pelo menos relacionado para a partida de hoje, e nem o Lucas Esquivel, né, os dois laterais argentinos do Atlético que a gente imagina sendo titulares ao longo de 2024. Porque o Godoy fisicamente, segundo se sabe, está à disposição. Então poderia estrear hoje, até visando a gente saber se poderia ou não contar com ele em que condições para um Atletiba, que a gente sabe que é um jogo de um cuidado muito mais intensivo, né, que vai exigir muito mais de cada um dos jogadores que forem escalados. Inclusive, é uma coisa que me preocupa, porque imagino que o Osório não utilizará o Léo Godoy no final de semana, até porque escalá-lo depois de tanto tempo afastado diretamente no Atletiba seria uma temeridade. E o Lucas Esquivel, por exemplo, eu até entendo o fato dele não ter sido relacionado para a partida de hoje, acabou de chegar de um pré-olímpico longo, pouco trabalhou com o treinador, né? Foi somente um treino do Lucas Esquivel com o Osório, então ele conhece pouco da forma de jogar do comandante, mas o mesmo poderia ser dito sobre o Filipinho, que acabou de chegar e não só foi relacionado, como acabou sendo titular. Então, tem algumas incongruências em decisões do Osório que eu não entendo. Até vou dar uma olhada na coletiva depois para poder ver se algum desses temas foi abordado com ele e o que, que ele tem para explicar. De repente a gente pode fazer um vídeo amanhã falando um pouquinho mais sobre isso. E no jogo de hoje especificamente, o Atlético funcionou muito mal na construção, porque o Bruno Zapelli, que no campo de ataque era o único responsável pela criação das jogadas, teve uma partida bastante abaixo. Tecnicamente, o mesmo pode ser dito pelo Tomás Coelho do lado direito. Isso não significa, gente, que a partir desse momento os dois voltam a não prestar. O Zapelli é um jogador de 21 anos, está se adaptando a um novo clube, um novo país, uma nova forma de jogar. Ele vai ter sim os seus momentos de oscilação, mas já mostrou talento e qualidade suficientes para ser uma peça importante. Então é questão de insistir, é, inclusive e principalmente durante o Campeonato Paranaense, para que ele possa acelerar o seu processo de amadurecimento e ser ao longo da temporada uma referência como o Atlético planeja que ele seja. O mesmo pode ser dito do Tomás Coelho. Não é um jogador esplendoroso tecnicamente, longe disso, mas é voluntarioso, parece ter se encontrado pelo lado direito, tanto como lateral em alguns momentos, inclusive é o papel que ele deve exercer no final de semana, porque o Maatson está suspenso depois do cartão amarelo que tomou hoje, quanto como atacante pelo lado direito, ele vinha sendo produtivo dessa forma. Não acho que seja o caso da gente descartar nenhum deles, mas é preciso reconhecer que sim, hoje nenhum deles apresentou nada de interessante. E aí, para encerrar o nosso quinto tópico de hoje, é falar das estreias, né? A gente tem a estreia de um Filipinho muito bem, extremamente dinâmico, tanto recuperando bolas no campo de defesa, quanto participando do jogo com a bola, chegando no campo de ataque, fazendo ultrapassagens em direção à linha de fundo, inclusive fez um cruzamento rasteiro perigoso no primeiro tempo. Então, uma estreia muito positiva de um jogador onde eu sim tenho alguma expectativa de que possa se tornar uma peça importante pelas qualidades que ele já demonstrou e pelo potencial que ele já apresentou durante o seu período na Ponte Preta. Por outro lado, o Diório, apesar de pouco acionado, e isso a gente tem que dizer para ser justo com o jogador, me passou a impressão de alguém que toma decisões ruins e executa mal as decisões que toma. Então é um primeiro jogo somente do argentino. Eu já vinha fazendo um prognóstico negativo dessa contratação, então não quero transformar isso num alarmismo, mas não vou negar que esses primeiros minutos, né, esses primeiros momentos de Diori com a camisa do Atlético, não, realmente deram uma ressaltada, uma reforçada naquela impressão negativa que eu tinha quando ele foi anunciado. Em relação ao resultado, gente, para arrematar esse nosso bate-papo de hoje, acho que é um empate que tem pouco significado, porque essas oscilações fazem parte do processo de construção da equipe. Agora, a partir do momento que a gente tem um Atletiba no final de semana, que é uma partida importante, especialmente para o torcedor, mas é também para a comissão técnica, o primeiro teste mais nível, digamos assim, que vão enfrentar nesse campeonato, é importante que a equipe se reagrupe muito rapidamente em busca de um bom resultado no Couto Pereira no final de semana, voltando a executar de maneira positiva aquilo que vinha funcionando nesse início de temporada e buscando soluções para alguns problemas que a equipe tem tido, especialmente em relação à criação de oportunidades. Hoje, por exemplo, no final da partida, com o Lucas Diório e Gonzalo Mastriani juntos na área adversária,
poucos foram os cruzamentos ou as chegadas à linha de fundo, por exemplo, que o Atlético teve para tentar explorar duas presenças tão imponentes dentro da área do Operário. Então, tem sim muita coisa para melhorar. Vou dar uma olhada na coletiva do Osório agora, na expectativa de que ele tenha apresentado algumas respostas para todas essas dúvidas que eu exprimi aqui, né, para usar uma palavra um pouco diferente. E gostaria de saber, claro, a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje, o que vocês acharam das estreias de Filipinho e de Lucas Diório. E se vocês quiserem, deixem aí uma sugestão de algum tema que eu possa ter deixado passar e que a gente possa voltar para falar amanhã. Então, agora sim, se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.